Olá, boa noite, tudo bem? Boa tarde, né, ainda. Obrigada. Boa, isso, quase noite, né? 5h33, temos um restinho de tarde ainda. Ô, Carol, como é que está a carteira de fundos imobiliários da EQI, que é um assunto que a gente vai falar bastante, né? O que está nessa abordagem da EQI justamente para essa carteira de fundos imobiliários para este ano, para esse trimestre que está começando também? Quais informações você tem para a gente? Perfeito. Esse começo de ano a gente fez uma alteração até relevante aí na carteira, justamente por conta, acho que a gente estava até ouvindo aqui antes de entrar, a gente falando aí de juros longos, das Bs subindo e tudo. Então, logo no comecinho do ano, nós fizemos ajustes aí na carteira, justamente para buscar um cenário, né, buscar se posicionar em um cenário que a gente pudesse aproveitar tanto em juros um pouco mais elevados por mais tempo, ou mesmo uma queda de juros, né? Então, a gente hoje está posicionado bastante aí em fundos imobiliários de papel, né? Os fundos de CRI ali que investem em renda fixa, né? Em crédito lastreado ao mercado imobiliário. A gente começou também a investir em fundos multi-estratégia, a gente tem acreditado bastante nesse segmento agora para 2024, porque você justamente abre aí essa possibilidade do gestor ter uma ampla gama aí de instrumentos que ele pode investir, então ele acaba conseguindo também fazer essa alocação dinâmica mais eficiente. E aí, os fundos de tijolo que estão sendo protagonistas ao longo de 2024 em relação a emissões, né? Temos fundos aí captando bastante, fazendo emissões muito grandes, então os fundos estão aproveitando aí esse primeiro trimestre de 2024, que foi bom para o desempenho desses fundos, eles conseguiram alcançar ali o valor patrimonial, então abriu a janela de emissões, estão crescendo. Então a gente está bem posicionado, né, nos fundos de papel para trazer uma certa segurança para a carteira, segurar um pouco a volatilidade, os multi-estratégia para a gente buscar esse retorno acima da média, e ali os fundos de tijolo com aquela renda um pouco mais previsível, aquela renda em contratos mais longos. A gente fez um pouco dessa mudança, trouxemos aqui para o ano de 2024 na carteira recomendada. Estamos aí conseguindo, estamos acompanhando aí o índice, mas tem sido bastante, estamos buscando, né, até diminuir um pouco essa volatilidade de olho aí também nesses juros longos que afeta bastante a precificação dos fundos imobiliários, né? Carol, quero trazer o Alex André, economista, para essa conversa. Ele está aqui com a gente na bancada do Top News. Eu tendo a pensar que vai ter essa questão dos juros na pergunta dele. Exatamente. Boa tarde, Carol. Prazer falar contigo. Bom, deixa eu... Ele tem só que ligar, acho que você ainda não está ouvindo, porque precisa ligar o botãozinho aqui. Vamos ver. Quer Agora testar tá aí? Deu certo? Vamos ver se está funcionando. Estão me ouvindo aí, pessoal? Agora eu liguei Sim, aqui o mic. agora sim. Maravilha. Desculpa aí, pessoal. Vamos começar aqui a pergunta novamente. Ao vivo é assim, né, Maurício? Estamos aqui, 5h37. 5h37 ao vivo. Carolina, vamos lá então. Seguinte, eu estava falando aqui em relação a... Até trouxe essa pergunta antes de entrar ao vivo com o Maurílio, que é o seguinte, você comentou também na sua primeira resposta em relação a esses dois cenários, né? O high for long nos Estados Unidos, que acaba batendo aqui no Brasil, e a queda de juros aqui no Brasil, acaba os economistas, por essa consequência, e também a questão fiscal que está sendo debatida hoje, juros terminal que pode ficar aí acima do esperado. Você trabalha nesses dois cenários, mas aí eu quero trazer duas perguntas aqui bem pragmáticas. Primeiro, em relação a fundos de infraestrutura, né, que foram destaques do ano passado para cá, e também tem a questão das debêntures incentivadas, acabam impulsionando também na margem. E um outro assunto também, que você também comentou, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais enfático em relação a esse mercado, né, principalmente de logística. Né? Eu até participei de uma palestra da TRX, fui também no evento do BTG falando sobre o BTLC, o BTLG, falando que a vacância, né, nesse raio aqui sempre foi muito baixa, né, do raio de São Paulo aqui de 30 quilômetros, sempre foi muito baixa, mas o mercado está mais aquecido na visão dos gestores do que a média, né, dos últimos meses. Acho que mostra também a questão da tendência de juros, mas também da economia, né, da dinâmica da economia. Isso mostra um yield mais alto, uma vacância mais baixa. Puder comentar um pouquinho sobre fundos de logística e também de infraestrutura, se puder, por gentileza. Perfeito, André. São dois pontos que estão bastante em alta mesmo, a gente tem visto aí. Boa tarde, né, primeiro. Então, a gente tem visto aí os fundos de infraestrutura, né, esses aí de debêntures principalmente. Hoje a gente não tem formalmente na EQI Research uma cobertura desses fundos, mas a gente acompanha
principalmente esse mercado, porque ele chama bastante atenção ali dos investidores, porque é um mercado isento de imposto de renda. A gente teve aí a resolução do CMN 5118 ali no final de março agora, né, final de fevereiro, começo de março, que afetou aí um pouco do lastro, na verdade ela visou restringir ou pelo menos direcionar melhor o que é que pode ser lastro, por exemplo, de CRIs e CRAs. Isso restringiu também a oferta desses títulos no mercado, que são isentos, e isso acaba fazendo com que esse fluxo, essa demanda, acabe indo para outros produtos isentos, para aqueles investidores que estão buscando essa classe de produtos, né, incentivados nesse caso. Então, tem sim chamado bastante atenção. Os FINPRAs, eles acabam sendo veículos interessantes pela diversificação que você tem ali. Então, a maioria deles você vai ter ali algumas dezenas de debêntures na carteira. Então, você tem esse benefício da diversificação, comprando ali apenas uma cota, né, de um fundo de infraestrutura. A renda mensal, que chama bastante atenção aí para os fundos imobiliários, e aí, no caso, para FINPRAs também. E, nesse sentido aí, com uma oferta menor de fundos isentos ou de produtos isentos no mercado, a gente tem visto aí uma compressão dessas taxas e até mesmo uma valorização do PU, né, do preço desses títulos. Então, é uma outra abordagem, uma forma interessante também de estar exposto a esse mercado para quem está buscando aí renda mensal em produtos isentos, né? Aí tem a questão de conseguir direcionar ali para qual setor ali de infraestrutura o investidor está disposto a correr os riscos, né? E aí, sobre os fundos logísticos, galpões logísticos, é interessante, né? O comentário vem ali. A gente tem vindo de alguns anos já bastante positivos para os fundos de logística, porque eles foram aqueles que sentiram menos os impactos da crise sanitária, no final das contas. Então, eles sentiram, claro, mas o impacto neles acabou sendo menor. E agora, com toda a volta ali, ou todo o aquecimento da economia que a gente tem visto nesses últimos 2 anos, basicamente, os galpões logísticos, principalmente aí raio 30 de São Paulo, raio 60 da cidade de São Paulo, esses bem próximos das grandes regiões aí de densidade populacional, onde concentram-se as maiores cidades, eles têm hoje a vacância média nesses fundos, nesses imóveis, estão inferior a 10%. Então, é uma vacância quase que apenas um colchão ali, que você tem um imóvel sendo entregue agora num trimestre, que logo vai ser locado, depois você tem outro parque logístico sendo entregue. Então, são demandas, são vacâncias pontuais, e isso tem feito que o valor do aluguel tenha cada vez reajustes superiores à inflação, inclusive na média, né? A gente tem visto aí, inclusive quando a gente olha a distribuição dos fundos logísticos, né, os proventos que eles distribuem por cota, que é um reflexo do valor do aluguel que eles cobram, esse crescimento tem sido acima da inflação, justamente pelo repasse inflacionário superior nas atualizações dos contratos de locação. Então, é um segmento que está, sim, passou aí esses últimos 2 anos períodos bastante positivos. A gente espera que essa vacância agora ela dê uma estabilizada. Não acho, quando a gente olha, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o que é que virá de oferta em imóveis no futuro. Então, a gente olha a atividade construtiva, o que é que vai vir de estoque futuro nesse sentido. Tem algumas entregas pontuais ali para serem realizadas, mas a gente visualiza aí uma estabilização nessa ocupação, nessa taxa de ocupação, consequentemente uma estabilização também no preço pedido, que está um dividend yield interessante, né? Hoje a gente tem média aí de remuneração próxima de 8,5% no final das contas, isso para um fundo de tijolo, em que essa remuneração pode ser considerada uma remuneração real, né? Então ela já é uma remuneração que você considera ali os impactos inflacionários no seu patrimônio, é uma remuneração bastante atrativa, né? Você vê ali que chama bastante atenção. Então, é um mercado que segue em expansão, a expansão controlada, em que a gente visualiza ali digamos assim, uma desaceleração nesse crescimento de valor de aluguel e tudo. Imaginamos que esteja aí próximo aos pontos altos ali de valores pedidos.
Explicação. E eu queria, junto com a sua explicação, que foi muito lúcida, colocar aqui alguns argumentos em relação à análise de fundos imobiliários. Você comentou alguns deles em relação a fundos logísticos, enfim, mas independentemente se é fundos logísticos, né, se é de shoppings, enfim, quais indicadores o investidor que está nos assistindo pode utilizar? A gente tem muito falado de PVP, né, preço patrimonial, cap rate, diversos indicadores. Né? Claro que papel pode olhar para um indicador mais importante, né? Tijolo pode olhar para o outro, mas claro que não é um indicador só que vai dizer se vai comprar ou se vai vender, né? Pelo dividend yield, muitas vezes, né? O dividend yield passado, a gente tem visto isso em alguns papéis que têm mostrado uma alta de dividendo no passado, não repercutiu agora no futuro por N motivos. Mas, enfim, o que você passaria aqui para o nosso telespectador que está nos assistindo em relação a quais indicadores que ele pode começar a estudar para quem não investe ou para quem está começando agora a investir em fundos imobiliários, para começar a colocar aqui nos estudos em relação a fundos imobiliários, em relação aos indicadores? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, porque às vezes a gente encontra investidores, eles estão querendo, né? A gente está vendo um fluxo muito grande aí de investidores em fundos imobiliários, está crescendo todo mês que o B3 divulga o boletim, a gente tem visto crescimentos expressivos aí do número de investidores, e são investidores que às vezes estão tendo o primeiro contato com a renda variável, então é interessante que eles tenham consciência, né, de como funciona esse mercado. Às vezes estava ali uma carteira um pouco mais conservadora, na renda fixa e tudo, estão vindo agora para a renda variável. Possivelmente a porta de entrada tem sido aí os fundos imobiliários, pela facilidade de compreensão, né, de como funciona, como que o fundo consegue ganhar dinheiro, né? A exploração de imóveis é algo que o brasileiro conhece muito bem. E aí você colocou dois pontos que a gente vale a pena segregar aqui, né? Fundo de papel e fundo de tijolo. O fundo de papel, se você está chegando agora, né? Você está começando a conhecer o mercado agora, o primeiro filtro que eu gosto de fazer é o filtro de liquidez, o volume negociado. Então, justamente porque quando a gente filtra pela liquidez, a gente está ali selecionando geralmente os maiores fundos, os fundos mais negociados, aqueles fundos em que você acaba tendo uma eficiência melhor de informações. Então, quando você encontra discrepâncias, elas acabam sendo mais rapidamente corrigidas pelo mercado do que quando você está no fundo pouquíssimo líquido, em que você tem um número mais restrito de cotistas, você tem um número restrito de negociações, e dependendo do volume que você quer aportar, você acaba que tem ali um problema na hora de você conseguir negociar esse fundo. Então, fazendo primeiro esse filtro por liquidez, você já consegue uma lista ali de possíveis candidatos para investimento. E aí, olhando para fundo de papel, o PVP acaba sendo um bom indicador, porque a carteira do fundo de papel, o portfólio do fundo de papel é um portfólio líquido, é um portfólio que é negociado ali no mercado secundário, ou você tem uma forma de precificação desses títulos que é bastante eficiente. Então, o preço sobre o valor patrimonial, a gente sempre costuma falar que é algo em torno de mais ou menos 2%. Então, é 0,98, 1,02%. Geralmente, essa é uma margem aceitável. Por que uma margem muito menor também não? Poxa, um valor patrimonial ali de 0,8, 0,75 pode me indicar que eu estou diante de uma oportunidade, ou de uma armadilha, né? Ou de alguma pegadinha, ou de algum problema que eu não esteja conseguindo filtrar nessa análise inicial. Então, também seria algo para acender um alerta. E quando a gente está com o fundo ali perto de 10% também de ágio, né, 1,10 ali no PVP para fundo de papel, também pode acender algum alerta ali de um fundo potencialmente caro. E aí, para fundo de tijolo, o PVP ele já não consegue me dar uma informação precisa justamente por conta da liquidez, né? Eu não tenho aqueles imóveis sendo marcados, sendo negociados no mercado todos os dias. Então, eu tenho um valor patrimonial baseado em um laudo de avaliação que pode estar defasado. Então, a gente não considera o PVP, mas fazendo esse filtro de liquidez, a gente pode olhar o histórico de vacância desse fundo, porque o histórico de vacância ele vai te dar uma noção do quão rápido aqueles imóveis que ficarão eventualmente vacantes, faz parte do mercado, faz parte do ciclo, o quão rápido eles conseguem ser reabsorvidos pelo mercado. Então, se isso for rápido, você tem possivelmente uma boa localização, possivelmente uma boa gestão, então possivelmente você tem visto um bom trabalho acontecendo ali. Então, o histórico de vacância baixo acaba sendo um critério
interessante para a gente olhar nesses grandes fundos também. Carol Borges, da EQI, obrigado pela sua participação aqui com a gente neste comecinho de semana. Volte sempre, Carol. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigada.